Aparece a mensagem para todo mundo aí, certo? Teve os alunos que não consegui chegar hoje porque tem Olimpíadas, então vou deixar essa aula gravada. Já dando aviso, vamos voltar aqui. O que acontece? A gente tem o capital que a gente vai prestar e os juros que a gente vai se basear no capital. Aí, por cima desses juros, a gente vai ter o quê? Capital vezes a taxa que a gente vai definir, ok? Pois então, o montante total vai ser o total que a pessoa vai pagar para a gente. Então, vai ser o capital mais os juros. Nada de normal. Só que é o seguinte, isso é dever para um mês, certo? E se a pessoa passar mais de um mês? Aqui é só um exemplo do como é que ia ser. E se a pessoa passar mais um mês? Você vai deixar de receber os juros daquele mês, daquele primeiro mês, vai receber no próximo mês. Só que é o seguinte, esse juros que você receber nesse mês, você podia reinvestir em alguma ação financeira e lucrar com ele. Ou seja, você está deixando de ganhar dinheiro porque a pessoa ficou devendo mais tempo. Então, o que acontece? Esse juro que você deixou de receber vai virar o nosso novo capital, certo? O juro, o capital que estou falando é o montante total. O capital mais os juros do primeiro mês, ok? Aí, com isso, a gente vai fazer o novo juros. Vai ser o quê? O montante do primeiro mês mais os juros do segundo mês, que é o montante vezes a taxa. Vou explicar mais direitinho para vocês aqui, ó. Posso dizer. O nosso capital agora vai ser o montante do primeiro mês, que é o capital mais o juro do primeiro mês, mais o juro do segundo mês, que é justamente o capital, que a gente está definindo o segundo mês, vezes a taxa dele, que é 50%, que a gente definiu bem aqui, ó. Ok? Na nossa situação hipotética. Na situação hipotética, a gente emprestou 150. Não, quer dizer, a gente emprestou foi R$100. Aí nisso, a gente pegou 50%, no primeiro mês deu 150, aí com mais o juro do segundo mês, vai dar 250, 225. O total do montante do segundo mês. Para a pessoa ficar devendo por até 2 meses. Ok? Seguindo essa lógica, se a gente for abrir essa fórmula, a gente tem o quê? Tem nossa fórmula original aqui, que a gente pegou na questão passada, e colocar o quê? C mais J, que é o montante do primeiro mês, como fator comum. E a gente vai ter o quê? O montante total que a gente vai ter que receber no segundo mês vai ser igual ao montante do primeiro mês vezes 1 mais 50%, que é a taxa, certo? E se a gente for abrir mais ainda, no caso, o montante do primeiro mês, o juro do primeiro mês, tendo que o juro do primeiro mês vai ser nada mais que o capital investido vezes 50%, certo? E a gente faz a mesma coisa, coloca o Czinho em evidência e vai chegar nessa forma bem aqui. O montante do segundo mês vai ser igual o capital vezes o 1 mais 50%, 1 mais 50%, vezes 1 mais 50%. Correto? Daí, multiplicando esses dois fatores aqui, tendo que o montante do segundo mês vai ser igual capital vezes 1 mais 50% elevado ao quadrado. Certo? Esse A quadrado vai ser justamente o tempo do que passou, que a gente está contando em mês. Ou seja, se passar 2 meses que essa pessoa está me devendo. Então, o total vai ser Czinho, o capital, vezes a 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é o 2. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Certo. Alguma dúvida aqui? Bom, agora eu posso seguir. Vou colocar aqui. Certo. Se a gente for traduzir na nossa questão, a gente vai achar justamente aquele valor que a gente achou, que é 225 até 2 meses. Que é o quê? 6
vezes 1 mais 50%, que é a taxa elevada ao quadrado. Nada normal. Agora, se a gente for colocar em vários tempos, por exemplo, aqui no primeiro mês, a nossa fórmula ia ficar com 100 mais 1 mais 50% elevado a 1. No segundo, ia só mudar o expoente, que é levar ao 2. E o terceiro ia mudar o expoente e levar ao 3. Se a gente for fazer isso por finito, a gente vai conseguir uma forma generalizada. Que é o quê? O montante total que eu vou receber, dado o tempo, é igual ao capital que eu investi, o 6 que eu investi no começo, vezes 1 mais a taxa que eu defini, elevado, isso tudo elevado a t, que é o tempo. O tempo, eu vou colocar como uma faixa, uma medida, para se dizer. O tempo pode ser fracionado em várias formas. Por exemplo, você tem um dia, aí tempo de um dia, aí passa um mês. Se eu falar um mês, contando em dias, então eu vou colocar 30 dias, ok? Agora que eu falar que é 2 meses, 2 meses. Aí se tiver contando em meses, eu vou falar em 2, que é o tempo. Agora se colocar em anos, aí colocar 2 meses, aí você vai fazer uma fracionada. O ano, tem um ano, e a fração, que é 2. Essa fração vai ser justamente o nosso tempo. Certo? Só um aviso aqui. Quando eu defino a taxa em um certo período de tempo, a faixa, por exemplo, um mês, essa taxa só vai ser cobrada a cada mês. Ou seja, se eu tiver a metade do mês, essa taxa não vai ser cobrada. Depois de um mês, aí pode sim cobrar essa taxa. Aí tem o quê? 1 mês e meio. 1 mês e meio vai ser justamente o montante do primeiro mês. Porque o e-mail não conta como a faixa de tempo que eu defini para aplicar a taxa. Então, só aplica a taxa se eu tiver na faixa de tempo definido. Por exemplo, mês, tiver uma quantidade de X mês inteiro. Em dias, uma quantidade X inteiro de dias. Ok? Então, tá sabendo disso aqui, né? Sem problema, no caso. Pois bem. Qualquer dúvida? Pois bem, gente. Eu vou separar essa faixa, esse slide, para ensinar vocês a como usar a calculadora. Tá. Deixa eu colocar para vocês aqui. A gente pode ter umas duas calculadoras diferentes. A calculadora comum, que é do celular, padrão do sistema, e a calculadora que eu separei para vocês, que é o próprio mate. Ok? Vou colocar aqui para vocês. Pois bem. Tá aqui. Eu tenho dois tipos de calculadora. Peraí, só um instante. A calculadora comum. Nessa comum, vai ser um pouquinho mais complicado a gente fazer os nossos cálculos. Porque justamente ela não tem uma estrutura para organizar as fórmulas. Por exemplo, aqui, a gente for colocar a nossa fórmula dos juros compostos. Aí vai ter o quê? O cenzão? Sim, é muito bom. Cenzão, que é nosso exemplo lá. Vezes, aí já vai ter que colocar em parênteses. Aí no parênteses, a gente vai ter que colocar outro parênteses. Por que esse outro parênteses? Porque a gente vai ter que colocar o 1 mais o 50%. E na maioria das vezes não tem essa porcentagem aqui, ó. Então a gente vai ter que colocar em módulo de fração. Ou módulo número numérico. Que no caso seria 0,5, 50%. Aí o que acontece? Eu fechei o parênteses aqui. Aí eu vou ter que elevar ele ao quadrado. Ou uma quantidade X de tempo. Aí eu vou usar esse outro parênteses aqui. Que eu abri aqui. Aí tem esse símbolo aqui. E a partir desse símbolo eu vou colocar a nossa fórmula. E eu vou ter que colocar outro parênteses. Se eu não for colocar raiz. Por exemplo aqui. Se eu levar ao 2 meses. Eu coloquei 2. Fechei parênteses. Fechei parênteses.
e tem a nossa fórmula, nossa estado. Agora, se eu colocar raiz nisso, a raiz nada mais que a fração da exponenciação. No caso, a raiz quadrada seria 1/2, que é a raiz quadrada. Raiz cúbica seria 1/3. Raiz quarta seria 1/4. E é por isso que vai. Vai ter casos que a gente vai ter que usar muito parênteses. Então, usar calculador comum nesse caso não é o ideal. E por isso que eu vou separar opa, o que eu faço? Aqui. Certo. Foi. Eu vou separar para vocês o aplicativo Protomate. Por que o Protomate? Primeiramente, não é comercial aqui, mas o quê? Ele tem essa faixa que é para você pegar o cálculo da folha. Você tira a foto do cálculo, ele mesmo faz um aplicativo. Você digitaliza, tirando foto. E na calculadora aqui, que está nesse cantinho aqui, você pode apertar aqui, nós teremos essa faixa de aqui. Nessa faixa, se a gente for colocar nosso cálculo do juros compostos, tem o quê? Tem um seisão aqui, abre parênteses, já abre parênteses nos dois lados, um mais a nossa taxa, como por exemplo aqui tem o nosso símbolo aqui de porcentagem, pode colocar aqui 50%, e tá. A partir daqui, quando a gente coloca, ele coloca, né, nossa digitador no ladinho do nosso número. E para isso não interferir nossa fórmula, a gente vai usar essas duas setinhas aqui, ó. Essa setinha vai ajudar a gente a se movimentar no nossa fórmula. E o que a gente quer fazer aqui é colocar a nossa exponencial, que no caso seria o quadrado. Se você não quiser o quadrado, você pode usar de novo a setinha aqui, ó, voltar, que já vai selecionar o quadrado aqui, o número do quadrado. Você pode escolher esse número e colocar outro número, por exemplo, 10. Ele já dá um número aproximado aqui e a fórmula em fração. Daqui é praticamente polegadas, posso dizer. Não me lembro qual é. Aí o que a gente vai considerar é justamente essa lado aqui, ó, que é a nossa aproximação. Se a gente for colocar em fração, já está na exponenciação aqui, aí vai ter uma solução aqui que a gente tem um tracinho e dois quadradinhos. Clica nele, nosso painel coloca nosso dividendo, setinha para frente, nosso divisor. Aí nós teremos nossa raiz quadrada, certo? E ele sempre pega o número mais próximo. Por exemplo, aqui, o número mais próximo seria o 1 mais o porcentagem, 50%. E aí, quando a gente leva, ele só vai levar essa taxa aqui, dos 50%, nossa taxa. Aí, depois disso, ele vai multiplicar por 100, ok? E a gente vai continuar usando essa calculadora. E você pode ter mais muitas opções, como funções, logaritmo, matrizes, determinante, exponenciais, e até as funções cossenos, seno e tangentes. E função de cálculo. Mas só vai ficar se prendendo aqui mesmo, nesse lado aqui. Frações, exponenciais e porcentagem. Ok? Tu me entendeu aí? Pois bem. O que acontece? A partir daqui a gente vai usar muito a calculadora. E eu quero que você já abaixe esse aplicativo e comece a usar ele. Para já ir se acostumando. Ok? Deixa eu colocar aqui. Eu não sei como sai. Deixa eu... Ah, foi. Agora sim.
esse aplicativo aqui. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês baixarem e começar a usar. Ou, se você quiser usar a calculadora normal, tá? Deixa eu colocar aqui. Pois bem. Podemos prosseguir agora? Certo. Então, vamos seguir aqui nossa aula. Pois bem, gente. A nossa primeira questão aqui só vai ser mais para o uso do cálculo do nosso aplicativo. A primeira aqui, ó, você vai. A gente tem o capital, já sabido. O regime de tempo, que é o juros composto, você vai usar a forma de juros composto. E o período de 4 meses, ok? Aí a gente vai colocar nossas taxas e vai variando. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, ok?
ou a Bolívia. Tudo bem, a gente, eu acho que já deu tempo aqui. Já temos respostas. Então, eu posso dizer o quê? A primeira é só a aplicação da nossa fórmula. Ou se acostumar com o cálculo, posso dizer, com a fórmula. Aí o que acontece? Nossa fórmula aqui vai ser o quê? As respostas consegue, consegue. Ele consegue resolver. Só que a gente tem duas formas de resolver nele. Já vou chegar nele. O que acontece? Aqui é só aplicação de fórmula, então a gente só vai pegar a resposta. A primeira resposta aqui seria o 562, vira 5 centavos, 50 centavos. 2.441, 40 centavos. 8 mil, por aí. E 12 mil. A nossa resposta da primeira questão. Bem simples, sabe? Agora, a segunda questão, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Por quê? Nós temos nossa fórmula aqui. O, opa, calma, travando. O Czinho vezes um mais a nossa taxa elevado a algum expoente. Por exemplo, um Tzinho. Isso vai ser igual ao nosso montante, que a gente achou lá. O que acontece? A gente vai passar dividindo desse lado o Czinho para o Mzinho e tirar a raização desse Tzinho. E vai ter o quê? O 1 mais a taxa, travando muito, sobre M, Tzinho, aí elevada ao T, 1 sobre T, certo? Aí a gente vai passar esse 1 para o lado, subtraindo e a gente vai ter nossa taxa. Bem simples, rápida. Se a gente for colocar no nosso... Opa, calma aí. Na nossa calculadora, temos o quê? Nós temos o montante, mais para cima. Nós temos o montante. Coloquei em parênteses primeiro. Pronto. Está em fração aqui dentro. Montante. Biponto. Isso mesmo? 5 pontos. 5 pontos. Sobre a... Opa.
sobre o nosso capital. Estou fundindo os dois. Também. 2,5. Certo. Cenzinho em cima, visão em cima e cenzinho embaixo, que é o nosso capital. Isso tudo vai ser levado a 1 sobre nosso tempo, que a gente define como 5 meses. Certo? E subtraindo 1. Aí nós teremos nossa taxa, que é, no caso, 58%. Certo? Mudando nosso montante aqui, teremos o quê? Para 5.809, nossa taxa seria 73%. Para 895, nossa taxa seria de 55%. Certo? Bem simples fazer. A outra forma seria a forma direta. No caso, colocar a fórmula do juro composto, colocar dentro, abrir parênteses. Um mais. A nossa taxa que a gente não sabe, a gente vai colocar o x, que a gente vai descobrir. Aí colocar a exponencial elevado a 5, que é o nosso tempo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar. Vai que igual, o aplicativo já dá aqui, nosso montante. 1000. E ele já dá a nossa resposta. Se nós desenvolver a fórmula. Colocar outro montante aqui. 5.889. 5.089. 73% que a gente achou. E 895. 55% que a gente também achou nesse caso. Ok? Isso tudo fazer para nossa segunda questão. Deixa eu ver aqui. A resposta seria 58%, 74%, 55% e 80%. Tudo bem? Isso mesmo, Miguel. Isso. Quando você coloca só um termo X, por exemplo, só um X, ele já faz a manipulação geométrica, ou algébrica, quer dizer, e já dá a sua resposta. Se você tiver dois incógnitas, x e y, ele já dá coordenadas. Então, sempre tenta isolar só para uma incógnita, ok? Sim, já que a gente está trabalhando por porcentagem, tá? Aí, quando a gente trabalha com porcentagem, a gente sempre coloca 2 vírgulas para frente. Muito bem. Sanada de dúvidas, vamos continuar. E aqui, posso dizer, a só aplicação da forma de hoje. Lembrando a fórmula de juros simples e juros compostos. Aqui eu quero saber o melhor para eu escolher, para pegar emprestado. Eu como devedor, ok? Aí eu vou analisar as duas situações. O juro simples, que tem uma taxa de 16% por mês, e o juro compostos, que tem uma taxa de 15% ao mês. Isso aí eu quero pegar com pretendendo ficar devendo por 3 meses, ok? Eu quero saber a melhor opção. Eu vou dar uns 10 minutinhos para você tentar resolver. Já volto.
Professor, teu microfone está desligado. Muito obrigado. Calma, calma. Peço desculpa. Mas, retornando ao que eu disse. Nossa questão, sempre questão de matemática financeira, é sempre para trabalhar em um regime. Regime de juros compostos, a gente vai usar a forma de juros compostos, ou em regime de juros simples, ok? Nesse caso, no primeiro exemplo, a gente vai trabalhar no regime de juros simples. Se a gente for calcular o montante total que a gente vai ter que pagar no final de 3 meses, com uma taxa de 16%, teremos o quê? O Czinho, capital, não sei qual é, não, a gente não falou, mais o juro que eu vou receber, que eu vou ter que pagar por cima, é o devedor. Aí no segundo caso, calma, certo. No segundo caso, eu terei o Czinho vezes a taxa de 1 mais 15% elevado ao quadrado, ao cubo, quer dizer. Aí eu vou ter o nosso capital junto com o nosso juros, ok? É tudo junto, uma só forma. Daí, o que, é que eu quero dizer? Eu quero achar a, a proposta que me dá menos juros. Como devedor, eu quero achar uma proposta que dá menos juros para mim, no final de 3 meses. Então, como que eu vou analisar? Como o capital pode ser qualquer coisa, qualquer valor, a gente vai definir com um número mais simples, como, por exemplo, R$ 1. Eu pego emprestado R$ 1, ok? Aí eu fico devendo por 3 meses esse R$ 1. Aí o cabo lá que me emprestou o credor, se for no juros simples, que a gente for calcular, nós teremos que ir no total de 14,48 centavos. Ok? R$ 1,48. Daí, a gente vai para o juros compostos. Eu não vou mostrar a calculadora porque vai ser mais rápido. Nos juros compostos, se a gente for calcular, a gente vai achar que no total a gente vai pagar um, R$ 1,52 no final. Sendo o quê? No juros simples, 0,48 centavos de juros. E no juros compostos, 0,52 centavos. Por que 0,52 centavos? Porque eu vou tirar R$ 1 que eu investi. Ou quer dizer, que eu peguei emprestado. Ok? Tirando R$ 1 desse montante aqui total, eu terei os nossos juros. Daí o que acontece? Para mim, como devedor, eu quero pagar menos juros. Então, qual é a pessoa que tem menos juros? Os juros simples, exatamente. Aí, como respostas, como a primeira pessoa, a opção, no mesmo período de faixa de tempo, eu pago menos juros, então a resposta vai ser nossa primeira opção, juros simples. Ok? Alguma dúvida nesse caso? Boa. Aí vai passar para nossa próxima questão, nossa quarta questão do nosso dia. O que acontece? Na quarta questão, o Henrique vai emprestar dinheiro para o Mário, ao Mário, por 4 meses e pretende receber os juros compostos à taxa de 12% ao mês. A taxa só vai ser aplicada por mês, ok? Nesse regime. Aí o que acontece? Como o Mário só pretende pagar os juros, juros simples, qual a taxa mensal, juros simples, que o Henrique deve cobrar para obter o mesmo montante que deseja no final de 4 meses? O que acontece? O Henrique quer cobrar em juros compostos, em total de, deixa eu ver, em 4 meses. Ele quer cobrar em juros compostos em 4 meses. Só que o Mário não gosta de juros compostos, ele quer juros simples. E para o Henrique não perder dinheiro, você quer encontrar uma taxa que em 4 meses vai ter o mesmo valor, em juros simples, vai ter o mesmo valor que os juros compostos. Ok? Isso que a questão está perguntando. Isso. Vai ser o mesmo montante. Vou dar uns 10 minutinhos para você tentar resolver. Ok?
colocar aqui. Sim, tem razão. O juros simples perde em exponencial. Ele aumenta linearmente, mas, não posso dizer. O juros composto, como passa mais de tempo, ele aumenta mais o valor do que o juros simples. Ele vem assim esquisito. Mas o que eu estou perdendo é você achar uma taxa que num tempo de 4 meses vai ser igual ao do juros composto que eu ia cobrar. Então, nossa incógnita aqui é a taxa que a gente vai cobrar no juros simples, ok? Certo, deixa eu ver aqui. Boa. A quarta. Boa. Vejo que eu já consigo resolver essa questão. É um teste. Vamos para a nossa questão aqui. O que eu quero? Eu quero encontrar? Eu quero encontrar o montante do nosso juros compostos. A partir desse montante, eu vou calcular qual é a taxa que ele equivale, qual é a taxa de juros simples, aplicando o mesmo capital, que vai dar o mesmo montante de juros compostos. Ou seja, quando chega um quarto mês, os juros compostos e os juros simples se igualam. Assim, o que a gente pode fazer? A gente coloca aqui o capital aqui, por exemplo aqui. O capital, como eu sempre falei, pode ser qualquer valor. Eu só quero a taxa que equivale àquele negócio. Ou seja, você pode trocar esse capital para um número neutro, como um vezes alguma coisa, não muda o valor. Aí fica mais fácil de calcular. Aí o que a gente vai fazer? A gente só vai manipular esses termos. Deixa eu fazer aqui. Certo. A gente colocar o fator comum, o Czinho como fator comum. E vai ter o quê? 6 vezes 1 mais 12% elevado à quarta é igual a C mais 1 mais a taxa que a gente quer encontrar vezes 4. Aí a gente divide tudo por Czinho. O Czinho não é nulo. Se não empresta uma pessoa R$ 0, então a gente pode dividir o Czinho, o capital, e a gente vai ter esse resultado. Como a gente quer isolar o Izinho, a gente vai passar o quê? Esse 1 para cá e dividir tudo por 4, certo? Aí já tem essa fórmula bem aqui. Opa, calma, calma. Prontíssimo. Certo. Como é que faz isso? Não trava, não. Coloca uma fraçãozinha, abre parênteses, ou mais 12%, setinha,
eleva ao quadrado, tira esse quadrado aqui e coloca o quarto lá. Tudo menos um. E embaixo, ó, eu posso simplesmente clicar e colocar o 4. E já dá nosso resultado. 0,14 e 338. Ok? Você também pode fazer justamente o que eu falei. Substituir o Czinho por um valor neutro, como 1, e achar o resultado. No caso, seria o quê? Nossa fórmula aqui seria 1 mais, opa, 1 mais 12% elevado à quarta, isso tudo igual a 1 mais o Czinho, que eu substituí, a nossa taxa, que eu chamar de x, vezes 4. E aí já dá nosso resultado. Ok? E a forma fatorada que ele fez. Não é tão boa, mas já dá para colocar no nosso cálculo. Vou colocar aqui, a resposta seria 14,3%. Todo mundo ok com isso? Vejo que sim. Vamos lá. Questão 5, questão mais complicada, que a gente já pegou uma situação parecida na nossa aula passada. E eu quero que você aplique a mesma coisa aqui, ok? O que acontece? Questão 5 fala que uma loja oferece duas opções de pagamento. Não fala o produto, nem fala o valor desse produto, ok? A primeira opção é a vista, que ele dá um desconto de 30%. A segunda, ele pega o valor do produto e divide em duas prestações iguais, ok? O que a questão está pedindo? Qual a taxa mensal de juro composto? A gente está trabalhando em regime de juro composto embutido na venda a prazo. Dá uns 10 minutinhos para vocês pensarem.
Opa, voltei. Deixa eu ver aqui. 20%. Tem a outras pessoas que chegou a 19,5%. E tá. Eu não sei se tá no rumo, também vou descobrir com vocês, ok? Vamos ver dessa questão. Mas a faixa aí é mais ou menos 20% a 19 a 21, posso te dizer. Ok? Pois bem, o que a gente vai fazer agora? A ideia é pensar o seguinte: eu tenho um valor à vista. O valor que a empresa vai deixar de ter um estoque, por assim dizer. Vai deixar de ganhar, depois de prestar por um mês, por exemplo, um tempo X. Ok? O preço que eu vou avaliar aqui seria justamente o 30%, o preço do produto, vezes o desconto de 30%. Ou seja, o preço do produto vezes 70%. Ok? Vezes 70%. Aí a gente vai para duas prestações. As duas prestações dividem o nosso valor em a metade. Ou seja, o nosso produto, Czinho, o valor do produto, dividido por 2. Isso vai ser pago no ato da compra. Então, vai ser justamente o que eu vou falar aqui. O preço do nosso produto na primeira compra, Czinho vezes 70% dele. O segundo, se as parcelas do ato da compra, a pagamento do ato da compra, C sobre 2, que é a metade do valor do produto. E a gente vai ter que avaliar o seguinte coisa: o que a empresa deixou de ganhar no ato da compra? O que a empresa deixou de ganhar no ato da compra seria justamente o preço do nosso produto à vista, já com desconto, menos o que a gente pagou no ato da compra, se a gente for parcelar. Seria justamente o C sobre 2, certo? Então, quanto a empresa deixou de ganhar? O C sobre 2 é justamente o C vezes 50%. Então, vai ser o quê? Czinho, colocar em cimizinho, para ficar mais fácil de vocês visualizar, vezes 70%, ou só 70%, tá travando, menos 50%, ok? Aí 70 menos 50 dá 20%, ok? Aí vai ficar o quê? Czinho vezes 20%, o valor que a empresa deixou de ganhar. Aí para deixar para o próximo mês. A partir daqui, a gente vai avaliar os juros. Aí, como passou só um mês, a gente vai avaliar justamente o valor aqui. Tem aqui. Calma aí. Tá. Olha, o valor que a empresa deixou de ganhar, posso dizer, que é o Czinho em vez de 20%, vai ser o nosso capital. Por quê? Ele deixou de ganhar esse capital. Emprestou para o cliente, para o mês. Aí, como a gente está trabalhando em juro composto, no juro composto ele só vai substituir esse capital pelo Czinho vezes 20%, ok? É justamente o valor, de novo, que a empresa deixou de ganhar naquele mês. Daí, se a gente for substituir, o valor da parcela que a gente vai pagar vai ser igual o Czinho vezes 20% vezes 1 mais a taxa que a gente vai descobrir agora, certo? Elevado à quantidade de meses, que é 1. A partir daqui, a gente pode cortar ou pode passar esse 6 em vez de 20% para o lado e subtrair por 1. Corta o 6 aqui, ó. A nossa taxa vai ser 1 sobre 2 vezes 20% menos 1. Vamos calcular aqui? Certo. Tirando aqui, temos o quê? 1 sobre
2 vezes 20%, estudo menos um. Será o quê? 1,5. Se a gente for colocar em porcentagem, vai ser 100, 150% no nosso valor original, que vai ser nossos juros compostos, ok? Depois de um mês. Aí você avalia. Vale mais a pena pagar à vista do que pagar parcelado? Não pagar parcelado, eu pago mais juros do que à vista. Porque à vista tem um desconto. E justamente por causa desse desconto, aí já paga muito juros na parcela depois de um mês. Aí você já pensa nesse quesito. Nossa resposta seria 150%. Ok? Tu me entendeu aqui? Alguma dúvida aí? Pois bem, então bora continuar. Vou tentar ajudar o máximo para vocês para resolver essa prova. Ok? Então, preste atenção nas aulas que você vai ir bem na prova. O 6 eu acho que fica mais fácil para vocês. Que é o quê? Angela tomou um empréstimo de R$ 400 por 10 meses. A taxa mensal de juros compostos, a taxa mensal de juros foi de 3% ao mês, durante os 4 primeiros meses. Ok? Depois dos 4 primeiros meses, foi cobrado 5% ao mês durante os 5 meses seguintes. Depois desses 5 meses, no último mês, foi cobrado uma taxa de 9%, ok? Eu quero saber aqui a taxa mensal média dos juros compostos e letra B, o valor do montante referido ao final do 10º mês, ok? Dá os 10 minutinhos para vocês tentarem resolver. Olha aqui. Só no final, Natan. Mas 6,50 eu faço a chamada.
Seu microfone está desativado. De novo. Desculpa, pessoal aí. Vamos lá. Queremos saber qual é a taxa mensal que gera o mesmo valor da taxa variável de 10 meses da questão. Ou seja, vai ser justamente igual praticamente à questão passada. A gente vai definir o valor do montante final, por exemplo, no juros simples. A gente vai definir o valor do montante final, depois de 10 meses. E a gente vai pegar juros compostos, onde a taxa vai ser igual em todos os meses. E ela vai ser aplicada nos 10 meses seguidos, ok? E a partir daqui a gente vai igualar. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente calcula o montante da taxa que gerou aqui, que justamente dessa taxa variável. Dos 4 primeiros meses foi cobrar uma taxa de 3%, 5 meses seguintes foi 5%, e no último mês, 9%. E a constante, a taxa que vai ser cobrada em todos os meses, que a gente quer saber, vai ser o izinho, 1 mais o izinho elevado ao 10, que é a constante dos 10 meses, ok? E aqui a gente vai igualar. E quando a gente iguala a embólica, temos o quê? Corta os 400 dos dois lados, tira a raiz décima nos dois lados aqui. Vai ficar justamente a raiz décima de 1 mais 3% elevado à quarta, vezes 1 mais 5% elevado à quinta, vezes 1 mais 9%, isso tudo elevado a 1/10 e menos 1, ok? E vai ser a nossa taxa. É uma equaçãozinha bem feia. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a nossa fórmula, nossa calculadora, e calcular essa bagaça. O que a gente faz? Coloca um parêntese e um parêntese de novo. Vai ser 1 mais 3% elevado a quarta vezes 1 mais 5% vezes elevado a quinta vezes 1 mais 9%. Ok? Aí só isso. Aí no final aqui eu vou levar a... Vai colocar em tração aqui 1/10 estudo menos 1. Ok? E nós temos nosso valor. Que no caso seria 45%, para se dizer. 45,8%. Ok? Miguel, você quase acertou, mas tem que colocar em porcentagem. Ok? Multiplicar por 100 o valor dado aqui. Aí você coloca em porcentagem. Olha, peraí, tá errado. É 4,58%. Desculpa, Miguel. Aí nós vamos verificar isso. É isso para a nossa questão. 4,58%. Exatamente. Pode se aproximar. Uma questão aqui das taxas, que é o quê? Quanto mais dígito essa taxa tem, mais precisa ela é, para se dizer. Só mudando só reduzindo um dígito, já altera o valor montante final. Pode ser muito exagerado a mudança ou pouco exagerado, dependendo da quantidade de casas que você muda ou a quantidade de casas que você deixa. Ok? Para isso, a gente vai usar essa taxa aqui, 4,58%, na nossa questão B. Na questão B é bem fácil, vai aplicar a nossa fórmula. Na nossa aplicação de fórmula, teremos que 400 vezes 1 mais 4,58% elevado a décimo. Isso tudo vai dar um total de 625,9. Viu? Ó, aqui, ó.
William, você acertou. Tá no valor certo. Porque o que acontece? Se a gente reduzir muito os dígitos, o valor do montante vai ser muito impreciso. Ok? Mas se a gente for colocar muito preciso, a gente vai ter muito dígito para calcular. Então, não, a gente pega o meio termo ali. Sabe, o Miguel Menezes acertou e o. É, Miguel Menezes e o Bolívia acertaram. Estão tudo na faixa de erro, posso dizer. Então, vamos compreender essa parte aqui? Bem simples. Certo. Qualquer dúvida, só falar. E agora a gente vai para a nossa sétima questão. Vai pegar de novo, vai pegar a taxa equivalentes a algum certo período. Só que o que acontece? Vai ter dois regimes de juros compostos, só que em período diferente. Aplicação de taxas diferentes. Vamos ver aqui, ó. O fundo imobiliário tem uma rentabilidade de 30% ao ano, operando sobre regime de juros compostos. Qual a taxa de juro bimestral que proporciona o mesmo montante final de um ano? Um ano é 12 meses. Ou seja, essa taxa de 30% só vai ser aplicada em 12 meses. E bimestral, a taxa aqui vai ser aplicada a cada 2 meses. Ok? 2 meses. Vou colocar em M5. Pronto. A taxa daqui eu quero uma taxa equivalente. Dá uns 10 minutinhos para você tentar resolver. Ok? Quatro vírgula quarenta e seis por cento. Percebi que vocês conseguiram achar o valor certo. Vamos lá. Certo. O que acontece aqui, gente? Vou ver que o microfone está ligado. Temos nossas duas taxas. A de 12 anos, a de um ano, quer dizer, que é equivalente a 12 meses, e de bimestral, que é 2 meses, ok?
Só que eu quero igualar. Eu sei a taxa que é aplicada a cada ano. Mas eu quero saber qual a taxa que é aplicada há 2 meses, que em uma duração de um ano, que é o quê? 6 meses, vai ser equivalente ao mesmo montante que eu vou receber de um ano a cada ano, com a taxa de, cadê? 30%. Ok? A partir daqui a gente pode tentar investigar. A primeira coisa que tem que fazer, quando a gente tem faixa de tempo diferente, é tentar igualar ele à mesma faixa de tempo. Por exemplo, aqui é de 12 anos. Eu poderia igualar ele, vou colocar aqui, essa taxa é aplicada a cada 12 anos. E se o 1 aqui significa 12. Então, se passaram 12 meses aplicando, passar 12 meses depois que pegou o empréstimo. O que a gente pode substituir aqui? A gente pode substituir o 1 por 12 sobre 2. Sobre 12. Quando chegar a 12, ele pega um número inteiro. Aí sim a gente aplica a nossa taxa. Só que eu quero que eu passe essa ideia para vocês. A ideia aqui é o quê? Em um ano tem 12 meses. Se a gente colocar em um mês aqui, no lugar desse 12 aqui, ó, que está em cima, ia ficar 1, certo? Então, se aí for substituir esse 2, aí coloca 1, vai ficar o quê? A nossa taxa de 30% vai ficar 1 mais 30% elevado a 1 sobre 12 avos. Tá? Isso em um período de um mês. Essa taxa não existe, mas é como se fosse equivalente. Um valor numérico que vai se multiplicando até chegar um ano, que vai ser nossa taxa inteira. Ok? Aí aqui a gente pode fazer a mesma coisa do nosso bimestral. Então, uma coisa que eu já explica para vocês, a taxa só vai aplicada no período dela. Se for de um ano, essa vai aplicar de um ano. Se for de 2 meses, essa vai ser aplicada de 2 meses. O que a gente está achando aqui é um número que vai ser multiplicado a todo mês, até chegar a essa taxa que a gente definiu, que é 30%. Ok? Continuando aqui. Fazendo assim, de 12 meses, teremos o quê? A bimestral. 1 sobre 2 avos, certo? 1,5, ou 1,5. Isso seria equivalente a uma faixa de um mês, certo? Um mês. Aqui a gente pode pensar o quê? A primeira taxa que a gente calculou aqui, ó, a de 1 sobre 2 avos, está em um período de um mês. A segunda também está em um período de um mês. Como as duas estão no mesmo período, eu posso igualar elas. Porque, na teoria, as duas devem ter a mesma montante pelo mesmo faixa de período. Ok? Na teoria, a gente pode fazer isso. Aí, igualando elas, nós temos 1 mais a taxa que a gente quer descobrir, elevada ao 1,5. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa que a gente sabe, que é 3%, elevado a 1 sobre 12 avos. Passa esse 2 elevando 2 ao quadrado, a gente vai cortar esse daqui, e aqui vai ficar 2. Aí vai ficar 1 mais izinho é igual a esse resultado aqui. Passando esse 1 para lá, nós temos essa fórmula bem. Vamos calcular nossas calculadoras científicas. É do quê? Um mais 30% elevado a 2 sobre 12. Estudo menos 1. Teremos um total de 4,46%. Ou 4,47%, se você for aproximar. Que é justamente o valor que vocês encontraram. Ok?
Eu acredito que você já deve ter igualado os períodos. Por exemplo, o bimestre. Colocado o juros composto aqui e elevado a 1. Isso vai ser igual ao juro composto da taxa que a gente quer encontrar, elevado a 5, que são 12 meses, 2 vezes 5 vai dar. Pera, não, 6 meses, quer dizer. 2 vezes 6 vai dar 12 meses, que é justamente o ano que a gente quer encontrar. Aí, dessa forma, você encontrar essa taxa. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa forma que a gente fez aqui. Colocam lá o estado. Nessa forma que a gente fez aqui. A nossa taxa desconhecida é elevada a 1 sobre 2, certo? A 1 dividido por 2, que é o nosso tempo da taxa que a gente desconhece. Isso é igual a 1 mais a taxa que a gente conhece, elevada a 1 sobre 12, que é o tempo que essa taxa que a gente conhece, que é 12 anos, que é um ano, ou 12 meses. Se a gente for passar isso daqui para cá, ó, aí a gente vai ter nossa forma geral. Essa forma geral, eu vou passar para você, que é como dessa forma aqui, ó. 1 mais a taxa que a gente desconhece, o ID. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa que a gente conhece, elevado a Pzinho. Esse Pzinho vai ser a nossa proporção de quê? Do tempo que a gente desconhece, que naquele caso era o bimestre, a taxa, ao tempo da taxa que a gente desconhece, que é o bimestre, sobre o tempo da taxa que a gente conhece, que no caso naquele lá era 12 meses. A partir daqui, eu só quero que vocês prestem atenção nos nomes. Por exemplo, aqui, bimestre, 12 meses, trimestre, 3 meses. A partir daqui, aí já sabe os nomes, né? Eu acho que todo mundo já tá fazendo esses dois nomes. Aí vai ter dois nomes esquisitinhos, que no caso seria o quadrimestre, não é 4 mestres de RPG, mas sim 4 meses seguidos, período de 4. E o Kikemestre? Kikemestre. Kikemestre nada mais que um período de 5 meses, certo? E o semestre, todo mundo já sabe, que é os 6 meses. É que você preste bastante atenção nesse nome aqui, que pode aparecer muito em provas de concurso, ok? Essa fórmula aqui, ó, para vocês aplicar. 2 minutinhos. Aqui. Podemos prosseguir agora? Certo. Vamos lá. Agora vem nossa questão. Como aí já sabe a nossa fórmula que a gente vai aplicar, eu acredito que essa questão vai ser mais fácil para vocês resolver. Por exemplo, aqui, a Selma investiu R$ 2.000 em uma empresa de comércio. Após um ano sob o regime de juros compostos, ela resgatou um total de 3.600, que é o montante final. Com base nessa informação, calcula o quê? A taxa de juros anual e também a taxa de juros mensal. Dá uns 10 minutinhos para você resolver.
Exatamente. Vamos calcular aqui. O que acontece? A taxa de juros mensais tem o montante, aqui é mais rápido, posso dizer. Tem o montante, o período e o capital. Como a gente está trabalhando em juros compostos, a gente vai colocar em juros compostos para aquele período, que no caso seria 12 meses. E como o nosso amigo, a amiga Selma, pegou o montante depois de um ano praticamente, no final de um ano, como a gente está calculando uma taxa de juros de anual, ou seja, 12 meses, então nosso negócio vai ser nosso tempo, ok? A aplicação dessa taxa. Assim, temos o quê? 3.600 é igual, nosso montante, é igual a 2.000, que é a aplicação da Selma, vezes 1 mais a taxa que a gente desconhece. Isso tudo levado a 1. Fazendo os cálculos aqui, nós teremos aqui 0,8, que é 80%, como todo mundo já afirmou aqui. Certo? Alguma dúvida aqui? Simples, rápido? Bom, vamos prosseguir. Aí nós vem para a nossa taxa mensal. O que acontece? A gente sabe a nossa taxa anual e a gente quer passar para a taxa mensal. A taxa mensal a gente desconhece, mas a gente sabe o tempo, o período, que é um mês. E a taxa anual, a gente conhece a taxa e a gente conhece o período, que é 12 meses. Ok? A gente vai aplicar a nossa fórmula. Aplicando a nossa fórmula, temos o quê? 1 mais a taxa que a gente conhece é igual a 1 mais 80% a taxa de um anual, que a gente conhece. Isso vai ser igual a 1 sobre 12 avos. O 1 sendo um mês e o 12 sendo de 12 meses da taxa que a gente conhece. 1 seria o 1 da taxa que a gente conhece, ok? Assim, cheguei nesse resultado bem aqui. Opa, tá certo. Deixa eu colocar na calculadora aqui. Científica. Hum. Já tá aqui, só trocar aqui esse 2 por 1 e esse 30 por 8. Tá? É, isso mesmo. Dá justamente 5%, ou 5,02%. Ok? Vamos lá? Aí pode colocar 5% logo. Então, não entender essa parte aqui? Então, vamos prosseguir. E nossa última questão do nosso dia seria o quê? Um banco oferece dois tipos de empréstimo com captação de juros compostos. Ou seja, vai trabalhar com um regime de juros compostos. Cálculo de juros compostos, ok? Aí terão o quê? Ele dá oferece duas empréstimos diferentes. Um com a taxa trimestral e outro com a taxa quinquemestral, ou quinquemestre. O Rogério contratou um empréstimo com a taxa de 15% ao trimestre. Com base nessa informação, responda: qual a taxa quinquemestral, ou quinquemestre, que seria equivalente à taxa de 15% ao trimestre contratada pelo Rogério? A letra B, considerando o juro capitalizado adicional ao montante, apenas ao final de cada período completo, qual o prazo mínimo, não nulo, em meses, para que o montante total devido nos dois empréstimos seja exatamente a mesma coisa. Ou seja, vai ter que negócio que eu falei para vocês.
a taxa vai ser cobrada quando ter o certo período que estabeleceu. Ou seja, quinquemestral, a cada 5 meses. Trimestral, a cada 3 meses. O que essa questão, essa pergunta, essa alternativa está pedindo? É justamente pegar uma faixa de tempo aonde a taxa quinquemestral se iguala com a taxa trimestral. Por exemplo, aqui eu tenho o 8. O 8, que for na quatrimestral, quatrimestral de 4 meses, a taxa vai ser aplicada em 2 meses, em 2 vezes. Se for uma bimestral, vai ser aplicada em 4 vezes. Cada mês, cada taxa aplicada seria em 2 meses. Aí vai ficar 8. E essa pergunta vem o quê? Qual o, qual o tempo mínimo onde as taxas vão ser aplicadas no meu período de tempo? Ok? Dá uns 10 minutinhos para vocês tentarem resolver.
Tente de novo, Bolívia. Só que tem de várias formas. Se em duas formas você conseguir encontrar o mesmo resultado, provavelmente aquele resultado é o certo. Bom, então, bora lá. Temos nossa taxa. Aí, aqui a gente vai ser a nossa aplicação de fórmula, que a gente descobriu há pouco tempo. Que é o quê? Tem o trimestral, que é a taxa que a gente sabe. A taxa que a gente sabe, conhece, é a trimestral, 13 meses. E a taxa que a gente desconhece é a quinquemestral, que é 5 meses. A partir daqui a gente pode usar a nossa fórmula. 1 mais a taxa que a gente desconhece, trimestral, é igual a 1 mais 15% elevado a 5, que é a taxa que a gente desconhece, do período quinquemestral. É, tá certo. A taxa que a gente conhece sobre a taxa que a gente. Peraí. 5 a taxa de desconhece sobre a taxa que a gente desconhece. Conhece. Ok? A partir daqui a gente pode passar esse 1 para cá e ter esse resultado aqui. Lembrando de novo, esse 5 aqui vai ser o período do tempo da taxa que a gente desconhece. E o 3 vai ser o período do tempo que da taxa que a gente conhece. Ok? Ok. Pronto. A partir daqui a gente pode calcular. Vamos calcular aqui nossa calculadora científica. Um, 5.
3. Nós encontraremos o resultado final de 26%,23. 23. Okay? Já que tá dando aula, gente. Aí a partir do quê? Pai, já que tá dando aula. Essa é a resposta da nossa questão. Deixa eu ver aqui. Pronto. Exatamente. A partir daqui, a gente pode usar para a letra B. A letra B é bem mais rápido, bem mais simples, pode-se dizer. Eu tenho uma faixa de 5 meses e 3 meses. Aí eu vou fazer o quê? 5 meses, 3 meses. 5 meses, 3 meses. 5 meses, 3 meses. Até essas datas se igualar. Dos 5 meses, eu vou até 15. Por que 15? Porque no 15 eu consegui 3 em 3 meses. Ok? Aí então o que eu vou fazer? É só achar o máximo múltiplo comum. O menor múltiplo comum, no caso. E no caso seria, vamos assumir o nosso N, o nosso tempo que a gente quer conhecer, igual a 3 vezes 5. Ou seja, consegue tanto conseguir a faixa de 5 meses, tanto conseguir em faixa de 3 meses. Isso vai ser, uma vez, algum carro. Inteiro positivo, não nulo. A partir daqui, o menor K que a gente pode colocar é o 1. Aí vai ser o quê? 3 vezes 5 vezes 1 vai ser igual a 15. Opa, calma. Acabou e eu nem vi. 15 meses no total de tempo que as taxas vão se igualar. O Rogério vai pagar o meu valor, que é contratar nos dois taxas. Ok? Vocês podem pensar isso aqui como blocos. Um bloco de 5 um bloco de 3. Aí eu tenho uma fila de 5 de bloco de 5 e outra fila de bloco de 3 de 3. Ok? Aí eu vou montando até se igualar o mesmo tamanho nas duas filas. É isso que essa questão está querendo dizer para a gente, ok? Tudo bem aí? Podemos encerrar por aqui? Certo. Qualquer dúvida, vou tirar a sua gravação.